A ficção científica permite realmente questionamentos éticos profundos, mas também tem muita viagem sem sentido. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Vocês sabem, eu, Peter Turguniev, sou particularmente um fã de ficção científica. E outro dia me deparei com um conto de ficção científica chamado All Tomorrows, A Billion Year Chronicle of the Myriad of Species and Mixed Fortunes of Man, ou em português, Todos os Amanhãs, uma crônica de 1 bilhão de anos das miríades de espécies e fortunas misturadas do homem. Foi escrito por C.M. Koseman, um artista gráfico turco que mora na Alemanha e também é conhecido pelo pseudônimo de Nemo Hamjat. O conto ficou particularmente conhecido após um vídeo descrevendo o mesmo por um conhecido canal australiano de revisão de ficção científica, o Alt-Shift X. O livro All Tomorrows pode ser baixado livremente na internet. Eu vou colocar o link dele na descrição do vídeo. O conto é relativamente curto, uma espécie de história ilustrada. Então vou fazer um resumo aqui que cobre praticamente todo o livro. Então entenda isso como um aviso de spoilers. Se trata de ficção científica que trata de transhumanismo. O que vai acontecer quando o ser humano for mais do que meramente biológico. O conto é escrito na forma de um documentário apresentado por um ser no futuro distante, 1 bilhão de anos no futuro, descrevendo a evolução galáctica da raça humana. O próprio ser parece não entender muito sobre o que é ser humano, porque segura com um apêndice questionável um crânio da nossa época de forma errada. A história humana é contada a partir da colonização de Marte. Tudo que veio antes disso é balela, segundo eles, mera pré-história. Os humanos fizeram a terraformação de Marte, ou seja, criaram condições para a vida humana lá, e colonizaram o planeta. Originalmente os povos eram muito ligados, porém com o tempo criou-se toda uma nova espécie humana no planeta Marte. Os marcianos eram mais magros e altos, porém incapazes de suportar a gravidade da Terra. Chegou ao ponto das espécies se tornarem quase independentes, incapazes de reproduzir entre si. Porém, antes disso veio a guerra entre Terra e Marte. Foi uma guerra sangrenta que resultou quase na extinção de ambos os povos. Os remanescentes firmaram um acordo de paz e de reunificação da raça humana. Usando genética avançada disponível então, transformaram em algumas gerações os humanos da Terra e de Marte em uma nova espécie, os Homens das Estrelas, que poderiam viver tanto na Terra quanto em Marte, mas mais do que isso, em qualquer outro lugar. Isso fez com que seres humanos tivessem a capacidade para colonizar não apenas todos os planetas do Sistema Solar, mas além disso de quase toda a galáxia. E aí eles encontraram o primeiro grande mistério. Veja, eles acharam inúmeros planetas com vida na galáxia, mas nenhum com vida inteligente. Até que, num obscuro planeta novo que eles colonizaram, encontraram uma espécie descendente dos dinossauros da Terra. Ao contrário dos demais seres daquele planeta, que tinham uma biologia bastante peculiar, baseada em esqueleto de cobre e 3 membros, aquela espécie claramente descendia dos dinossauros terrestres. Isso significava que havia sim pelo menos uma outra raça inteligente. Alguém havia estado no planeta Terra, pego um dinossauro e levado para aquele outro planeta antes dos seres humanos. Os humanos então começaram a se preparar para esse contato, inclusive começaram a se armar para uma possível guerra contra esse ser extraterrestre, inteligente, hostil. Porém, quando encontraram os Q, nada foi capaz de resistir. Os Q eram muito superiores tecnologicamente, de forma que a raça humana não teve nenhuma chance. Pior, eles gostavam de experiências genéticas. Não apenas aniquilaram toda a resistência humana rapidamente, como criaram inúmeras raças derivadas dos humanos que sobraram, em parte como diversão, em parte como utilidade, em parte como punição aos humanos. Vamos falar sobre algumas dessas raças. Os vermes eram seres humanos modificados para não terem mais braços e pernas. Sua inteligência também foi removida, e eles voltaram a ser animais que viviam apenas para buscar comida e reprodução. Os titãs eram uma outra raça, eram criaturas herbívoras com 40 metros de altura. Dos descendentes dos humanos eram os mais inteligentes, pois os Q tinham retirado sua inteligência, mas não muito. Infelizmente duraram pouco tempo, pois o planeta deles foi atingido por uma onda glacial que os extinguiu. Em alguns planetas, os Q transformaram os humanos em predadores e presas. Ambos com inteligência reduzida, sem lembrar de seu passado inteligente, passaram uns a caçar os outros como predadores e presas naturalmente. Os mantelopes eram um caso à parte.
foram descendentes humanos mantidos com a inteligência completa pelos Kill para serem usados como repositório de informações. Porém, embora inteligentes, seus corpos impediam qualquer tentativa de criar uma civilização. Os nadadores foram criados pelos Kill para habitar mundos aquáticos. Embora relativamente inteligentes, não tinham lembrança do seu passado humano. Outros seres eram os criadores de lagartos, que tiveram não apenas sua inteligência reduzida a nível animal, como modificações genéticas que impediam que ela se desenvolvesse naturalmente no futuro. Ficaram confinados à bestialidade para sempre em um mundo em que desenvolveram uma relação simbiótica com répteis que habitavam ali. Os Temptores eram humanos radicalmente reformulados. Passaram a viver quase como plantas, pelo menos as fêmeas. As fêmeas eram grandes cones de carne com 2 metros de altura que comandavam os machos cantando com seus bicos. Os machos eram pequenos e bem menos inteligentes. Viviam apenas para alimentar e reproduzir as fêmeas através de um canal que surgia ao lado dos cones de carne. Outra espécie muito modificada pelos Kill foram os Colonials. Esses humanos foram os que mais ofereceram resistência aos Kill na guerra de invasão. Portanto, os Kill foram particularmente cruéis aqui. Transformaram os humanos em retângulos de carne que vivem para filtrar o esgoto dos Kill. Embora tenham pouca inteligência, os Kill deixaram alguma inteligência e senciência para que eles fossem capazes de perceber o grau de degradação ao qual foram submetidos. Várias outras espécies foram criadas em vários outros mundos. Os voadores, os abafadores, o povo cego, os loopsiders, os andadores, os parasitas, os pescadores de dedo, os hedonistas, os comedores de insetos, os quebradores de ossos e vários outros. Mas, além de todos esses seres, haviam 2 espécies descendentes de humanos dignas de nota. Os espaciais foram os únicos que conseguiram fugir dos Kill, se refugiando no espaço vazio. E os caçadores de ruínas, que tiveram a sorte de terem sido deixados em um mundo humano quase intacto. Embora tivessem a inteligência reduzida, eles puderam aprender muito com o passado e se tornaram rapidamente inteligentes. Porém, os Kill nunca ficam muito tempo numa região da galáxia. Eles rapidamente foram embora e deixaram os descendentes humanos para se desenvolver naturalmente. Nem todas as espécies sobreviveram. Muitas foram extintas por vários motivos, mas outras chegaram novamente à civilização. Os vermes, por exemplo, viraram o povo serpente, criando toda uma nova civilização inteligente. Eram das espécies descendentes dos seres humanos mais inteligentes. Os predadores viraram o povo caçador. Os nadadores se tornaram os criadores de ferramentas, porque sua tecnologia era toda baseada em fazer outros seres vivos. Os colonials viraram o povo modular, que podiam se intercambiar partes entre eles. Outros que se desenvolveram foram os Pterosapiens, a partir dos voadores, o povo assimétrico, a partir dos loopsiders, os simbiotes, a partir dos parasitas, o povo velejador, a partir dos pescadores de dedo, os satíricos, a partir dos hedonistas, e os cara de inseto, a partir dos comedores de inseto. Além desses, os espaciais continuaram a sua evolução independente. E aí, a galáxia atingiu um novo período de paz, em que haviam várias espécies descendentes dos humanos convivendo em paz. O grande problema foram os caçadores de ruínas, que, como falamos, eram muito mais avançados que os demais e se consideravam os únicos descendentes puros da raça humana. Eles evoluíram nos gravitais, seres parte máquina, parte biologia, que eram muito superiores tecnologicamente a todas as demais raças descendentes dos humanos. De fato, enquanto todas as raças se preocupavam com o retorno do Kill, foram os gravitais que iniciaram o ataque e exterminaram praticamente todas as raças humanas. Foi a maior extinção da galáxia. Mantiveram apenas os caras de inseto, que se transformaram em servos dos gravitais geneticamente modificados. Porém, o domínio dos gravitais não durou muito. Seu império colapsou devido ao planejamento centralizado e à homogeneidade absoluta. Em determinado ponto, surgiu entre os próprios gravitais a religião da tolerância, que discordava dos métodos tirânicos dos gravitais, e tal grupo cresceu a ponto da discórdia tornar o império fraco. A guerra foi entre gravitais e gravitais, mas no final os espaciais, que então haviam formado o império asteromorfo e que viviam em uma guerra fria com os gravitais, acabaram conquistando toda a galáxia. Eles pensaram até em extinguir os gravitais, pelo genocídio causado por esses.
porém optaram apenas por modificá-los geneticamente para que pudessem ajudar na conquista da galáxia. Os gravitais então se tornaram as novas máquinas, que ajudaram os asteromorfos a dominar toda a galáxia em paz. E até a fazer contato. Pela primeira vez, depois de muitos milhões de anos, os seres humanos fizeram contato com criaturas inteligentes de outras galáxias, os anficefalos, seres que parecem uma cobra que mora dentro de uma outra cobra. Finalmente, paz na galáxia. Os Q nunca mais foram vistos. Não se sabe o que aconteceu com eles. O livro conclui com o autor do livro, que é um extraterrestre, não se sabe de qual espécie, segurando um crânio humano de 1 bilhão de anos. É uma história e tanto, não é não? Concordo que não é para todos os gostos. Tem gente que vai pensar, caramba, que baseado estragado esse cara fumou. Mas eu particularmente achei fascinante. Não apenas pela forma do conto altamente ligada à maneira atual de disseminação de informações, mas também porque ela traz perguntas sobre vários pontos que eu, sinceramente, não tenho a resposta. Como aplicar a ética libertária a seres espaciais? Como aplicar a ética libertária a seres humanos modificados geneticamente? No caso dos coloniais, existe isso de humilhação genética? A sua consciência não nasce quando você nasce, independente da sua forma física? Existe isso de humilhação que passa de pai para filho? Como lidar com seres transhumanos, seres parte máquina, parte homem, que podem ser muito mais fortes que seres puramente biológicos? Outras pessoas tiram uma visão política mais simples desse conto. Os Q seriam os esquerdistas que querem transformar os seres humanos em coisas aleatórias e sem sentido. Os gravitais, porém, são os conservadores, que querem voltar ao passado, onde havia apenas uma raça humana pura. Eles acreditam ser os descendentes únicos dessa raça. No final, nada disso importa. Do ponto de vista libertário, o conto é um grande conjunto de agressões entre povos. Eu, sinceramente, não acredito na possibilidade de grandes impérios galácticos, grandes viagens interplanetárias, a menos que já estejamos numa sociedade libertária, em que o voluntarismo seja a parte principal. No final, a ordem suprema, a desordem absoluta tendem sempre à ruína. Ok, é só um livro, mas repare, os progressos acontecem, percebam, quando os povos são deixados em paz. A tragédia acontece quando alguém acha que tem a solução para o mundo. A saída é sempre o libertarianismo, mesmo numa sociedade transhumanista. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!